Contabilidade Pública e Orçamentária. Professor Santos. Ciclo orçamentário. O ciclo orçamentário é um período muito maior, iniciando com o processo de elaboração do orçamento, passando pela execução e encerramento com o controle. É um período compreendido entre o início da elaboração orçamentária e o encerramento, determinando exercício financeiro, ou seja, compreende desde o início do planejamento até a prestação de contas. Dentro do período do ciclo financeiro deverão ser transcorridos 4 fases distintas: A. Elaboração. B. Estudo e aprovação. C. Execução. E D. Avaliação. Podemos observar que todos os sistemas da contabilidade pública é registrado para que depois, ao fazer o fechamento, os valores têm que bater sem erros. Princípios orçamentários. Para que o orçamento público seja elaborado, deverá seguir uma série de regras que são chamados de princípios orçamentários básicos, dentre os quais destacamos alguns que refletem com fidedignidade os que são usados comumente nos processos orçamentários. A. Princípio da legalidade. B. Princípio da unidade ou totalidade. C. Princípio da universalidade. D. Princípio da anualidade ou periodicidade. E. Princípio de exclusividade. F. Princípio da especificação. G. Princípio da publicidade. H. Princípio de equilíbrio. I. Princípio do orçamento. E J. Princípio da transparência. Esses são alguns itens que têm que entrar no plano de ação de instrumentos do planejamento, onde a PPA, LDO e a LOA têm que estar totalmente preenchidos no plano para que não haja nenhum problema na hora de colocar em ação. Receita pública. Receita pública constitui-se em todo recurso obtido pelo Estado para atender às despesas públicas. Configura-se tudo que entra aos cofres públicos para fazer face aos dispêndios. A receita pública efetiva provém dos serviços gerais prestados pelo Estado à sociedade, em troca da cobrança de impostos, taxas e contribuições. Nós podemos observar que a Lei Orçamentária Anual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual caminham sempre junto para que esses três planos, esses 3 leis possam ajudar a população. Tudo calculado friamente para que não haja erro na execução dos planejamentos. Classificação da receita pública. A receita pública divide-se em 2 grandes grupos, sendo receita orçamentária e receita extra-orçamentária. Essas receitas são calculadas friamente, juntando com a contabilidade, finanças, orçamento e planejamento, para que tudo fique perfeito e não sobre nenhuma dúvida na hora da execução do serviço. Receitas orçamentárias. As receitas orçamentárias são aquelas que dependem de autorização legislativa para poderem ser arrecadadas, ou seja, deverão figurar no orçamento público. Exemplo: tributo, patrimonial, operação de crédito e transferência de capital e corrente.
Classificação orçamentária, ela vem exatamente para fazer esses cálculos, vendo receitas e despesas junto com o Senado, para poder fazer com que as leis possam ter uma total transparência. Receita corrente constitui-se das receitas tributárias de contribuições patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras, e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas correntes. As moedas brasileiras devem ser olhadas todas como um capital que deve ser rigorosamente calculado, planejado dentro dos âmbitos do Brasil, para que não tenha nenhuma dúvida na hora da execução do planejamento. Receita de capital são as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, da conversão em espécie de bens e direitos, os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital. É-se observado todo o valor depositado na conta de alguém ou todos os valores depositados na receita de capital. Qualquer troca de moeda deve ser observado, calculado e transformado em moeda nacional. Receitas correntes. A receita corrente, como receita de capital, são classificadas de acordo com a origem dos recursos que adentrarão nos cofres públicos, através do orçamento público. Nas receitas correntes, a classificação por origem de recursos demonstra-se como segue: receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes e receitas correntes intra-orçamentárias. Podemos observar que tudo aí é regulamentado junto com os governos para depois, na hora de juntar as peças com seus contratos, todos aprovados pelo Legislativo, demonstrem total transparência na execução do orçamento. Receita tributária. Receita tributária entende-se por tributo toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor dela se possa exprimir que não constitua sanção de auto ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Os tributos classificam-se em impostos, taxas e contribuições de melhoria. Podemos observar que o grupo seleto, depois da aprovação pelo Legislativo, passa a ser observado todo o dinheiro que entra e sai, para não haver nenhum tipo de problema e total transparência na receita tributária. Impostos. São os tributos que compreendem a contribuição monetária que os poderes públicos exigem da sociedade para atender os serviços não específicos. Podemos observar que, caso o governo tenha uma despesa pública, ele tem que ser imediatamente coberto pelos tributos que compreendem a contribuição monetária, para que o Brasil não caia num déficit muito grande. Taxas. É um tributo cobrado pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios,
no âmbito de suas respectivas atribuições, tendo como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Podemos observar que todo o Brasil é monetariamente calculado em porcentagens os valores que entram do tributo e das taxas cobradas aí pelos municípios, estados e Distrito Federal. A famosa Casa da Moeda. Contribuição de melhoria. É o tributo gerado pela valorização imobiliária decorrentes das obras públicas realizadas como forma de ressarcimento do dinheiro público, gasto que para a execução dessas obras. Tudo que entra e sai, o governo acaba contribuindo com a melhoria nos estados, municípios e no governo federal. Obrigado. Logo mais voltaremos para conversar mais um pouco da contabilidade pública orçamentária. Até.